Olá, crianças! Vamos lá? Última aula da nossa disciplina, a gente vai falar hoje sobre roteiros e questionários. Primeiro vamos definir o que é um questionário. Questionário é um instrumento de observação não participante baseado numa sequência de questões escritas que são dirigidas a um conjunto de indivíduos, envolvendo as suas opiniões, representações, crenças e informações factuais sobre eles próprios e o seu meio. Estamos falando sobre pesquisa de mercado e é essencial na pesquisa de mercado que nós possamos ouvir, né, o nosso público-alvo. Então, o questionário é esse instrumento onde a gente vai observar esse público, qual a opinião dele, qual a representação dele, quais são as crenças, né, quais são as informações desse público. Qual é o grande desafio de fazer um questionário? Fazer com que as pessoas falem e, principalmente, que falem a verdade. Bom, quais são as formas de aplicação? E aí vocês vão entender um pouquinho quais são os desafios, né? Primeiro, eu posso aplicar um questionário por correspondência, os que são auto-aplicados. Eu posso aplicar por telefone, eu posso aplicar por trabalho de campo, face a face, e pela internet. Vamos entender cada um deles. Por correspondência, eles são auto-aplicados, tá? Então, é exatamente por isso. Você manda o questionário para casa de alguém, para essa pessoa preencher e te devolver. Embora pareça, né, um modelo bastante arcaico, ainda acontece. Mas ele não tem uma representatividade amostral e nem sempre quem responde é quem deveria. Então é muito arriscado, além de ser caro hoje, né? Você realmente trabalhar. Porque quem garante que essa pessoa vai te responder, vai te devolver? Então ele é muito caro, não é viável mais utilizar essa forma de aplicação. Por telefone, é barato, tem uma representatividade amostral, só pode ser aplicado para quem tem telefone, né? Então, mas com a difusão dos celulares da telefonia fixa para pesquisas em grandes cidades não é mais um problema. Então, a pesquisa por telefone, ela não é um problema, ela pode ser aplicada sim, ela é barata e ela tem representatividade amostral. O desafio é fazer com que a pessoa te escute, fazer com que a pessoa responda e principalmente responda a verdade. Por trabalho, né? Trabalho de campo, face a face, você aplicar um questionário, você conversar com uma pessoa. É uma forma de aplicação que tem a maior validade e confiabilidade, porque você está ali fazendo as perguntas diretamente para a pessoa. Identifica realmente quem responde e as respostas são mais fidedignas. O desafio é fazer com que a pessoa pare para te responder. E pela internet? Pela internet é barato, tem uma representatividade amostral grande, sim. Só pode ser aplicado para quem tem internet, mas hoje é muito fácil. Como é que acontece isso pela internet? Através dos questionários. Você faz um questionário e manda um link para alguém. Mais uma vez, o desafio é fazer com que a pessoa pare para poder te atender. Quais são as dificuldades e qual é a solução? Cada vez menos as pessoas têm tempo e vontade de responder a pesquisas. As ferramentas que nos apresentam melhor resultado são as pesquisas eletrônicas, realizadas pela internet. Então, o que eu tenho observado, né? Como eu já falei pela minha experiência, eu faço muita pesquisa de mercado, então eu aplico muitos questionários. Hoje, por telefone é muito difícil, por carta, por correspondência eu nem faço mais. Mas por telefone é muito difícil, é um grande desafio que alguém pare e te escute para isso. A internet tem sido, sim, a ferramenta que eu mais uso e a ferramenta que mais me dá resultado. Por quê? Porque você manda um link e parece mágico, né? A pessoa pega o link do celular e ela vai parar para responder. Agora, o que mais você pode fazer para isso? Então, outro artifício para fazer com que as pessoas respondam é entregar benefícios. Então, um brinde, a participação de algum sorteio, são ótimos atrativos, atraem muito mais pessoas. Então, a partir do momento que você manda um link, mas fala, olha, se você responder, você participa de um sorteio, ou se você responder, você ganha alguma coisa, algum brinde. Então, as pessoas respondem com uma maior facilidade. Já comentei em sala algumas vezes um artifício que eu utilizo para as pessoas responderem o face-to-face, né, presencialmente, é trabalhar um pouquinho com a vaidade dessa pessoa. Falar que é muito importante, que você precisa da opinião dela. Então, essa abordagem mais psicológica, né, ela também tem me dado bastante resultado. Quais são os critérios para um bom questionário?
Então, para elaborar um bom questionário, as seguintes condições devem ser consideradas. Primeiro, o questionário proporciona as informações necessárias à tomada de decisões. A gente sabe que pesquisa, ela tem que ter um objetivo, tem que ter um porquê eu faço a pesquisa, e ela vai me auxiliar a tomar uma decisão. Então, esse questionário, ele vai me trazer as informações necessárias para essa tomada de decisão? O questionário, ele vai atender os requisitos de quem está respondendo? Então, eu tenho que pensar nesses dois pontos para elaborar um bom questionário. Qual que é o processo de desenvolvimento? Qual que é o passo a passo do desenvolvimento de um questionário? Assim como eu fiz na pesquisa de mercado, né, existe um passo a passo, existe um planejamento. Então, como que é para fazer? Primeiro, determinar os objetivos da pesquisa, recursos e restrições. O que é isso? Para que você está fazendo a pesquisa? O que você quer com essa pesquisa? Quais são os recursos que você tem? Né? Tem dinheiro para investir em brinde, como eu falei, né? Em sorteio? Tem dinheiro para investir em treinamento de pessoas para ir a campo? E quais são as restrições? O que não pode ser feito nessa pesquisa? Segundo, determinar o método de coleta dos dados. A gente viu aqui vários métodos de coleta, né? Dados secundários, pesquisas quantitativas, qualitativas. Então, a gente tem que definir onde nós vamos buscar essa informação para determinar esse método de coleta. Terceiro, determinar o formato das perguntas e respostas. E aí a gente vai, de novo, ver, né, as perguntas abertas, fechadas, qualitativas e quantitativas. Quarto passo, decidir sobre a redação das perguntas. Vocês vão ver aqui como é importante você pensar em como perguntar. 5, estabelecer o fluxo do questionário e o layout, ou seja, qual pergunta vem primeiro, qual pergunta vem depois, se uma não vai interferir na outra, ok? Sexto, avaliar o questionário e o layout. 7, obter a aprovação de todos os responsáveis envolvidos. Então, você vai elaborar um questionário e todo mundo que está participando daquela pesquisa, envolvido, né, naquela pesquisa, na aplicação daquela pesquisa, tem que aprovar esse questionário. Oitavo passo, pré-teste. Então, você tem que primeiro testar. Alguém tem que responder esse questionário para passar pela experiência, saber se as perguntas são objetivas. E nono, implementar a pesquisa, né? Aplicar realmente no mercado esse questionário. Bom, para elaborar, primeiro, esse questionário tem que atender e contemplar todos os objetivos da pesquisa. Segundo, para cada objetivo, deve haver no mínimo uma pergunta no formulário. Então, quais são os objetivos da pesquisa? O que eu quero entender com essa pesquisa? Para cada um desses pontos, tem que ter no mínimo uma pergunta. Portanto, é necessário determinar primeiro e com muita clareza os objetivos da pesquisa. Só depois elaborar o formulário para realizar essa entrevista. Alguns pontos muito importantes. Existem diversos tipos de questionários e nenhum pode ser considerado ideal para coletar todos os tipos de informação. O que define o tipo de questionário são os objetivos da pesquisa, que indicam os tipos de perguntas mais adequados para cada situação. Vocês já viram, né, vários tipos de pesquisas aqui. Então, como é que eu vou escolher o melhor? Então, o que vai definir isso é os objetivos realmente da pesquisa. O início, como é que eu começo? Então, depois da análise do que você realmente deseja responder, do que você realmente, qual o objetivo da pesquisa, qual problema você quer solucionar ou qual informação você quer buscar, é que se vai iniciar o processo de elaboração desse questionário. As perguntas do questionário devem dar subsídios para responder aos seus objetivos. Primeiro, procure se informar dos questionários já utilizados para fazer as mesmas perguntas que você pretende. Então, verifique, né, na empresa se já foi feito algum questionário, se foi feita alguma pesquisa, como foi abordado. Perguntas testadas. Aproveite essa experiência prévia para aprimorar o seu conhecimento de como perguntar. Como fazer uma pergunta é sempre uma incógnita e a gente aprende. Cada vez que você elabora um questionário e aplica ele, principalmente, você vai aprendendo como abordar aquele público especificamente. Utilizar outros questionários garante que você tenha questões já testadas e lhe permite ter dados comparáveis ao final da pesquisa. Quais as decisões quanto ao conteúdo das perguntas? Então, primeiro, pergunta necessária? Precisa mesmo, né, saber aquela informação? A gente sabe que as pessoas não têm tempo para parar. Se você fica fazendo muitas perguntas ali desnecessárias, vai perder tempo e o interesse. E se a pessoa que está sendo pesquisada, ela perder interesse, ela começa a responder qualquer coisa. Então, o nosso desafio é que as pessoas respondam e respondam a verdade. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Segundo, há necessidade de várias perguntas sobre o mesmo assunto? Será que uma pergunta só não resume aquilo?
As pessoas têm informação necessária para responder aquela pergunta? Por exemplo, não adianta você perguntar sobre a taxa Selic para uma dona de casa. Né? Uma dona de casa que não faça um investimento, que não esteja no mundo financeiro, ela não vai saber. Então, você tem que saber se a informação, se as pessoas têm a informação para responder aquilo. Deve a pergunta ser mais direta, objetiva e ligada à experiência da pessoa ou indireta, ampla e geral? Vai depender do público. Qual público você vai atuar? Por isso que é importante primeiro saber os objetivos, né? Tende o conteúdo da pergunta a captar dados sobre situações momentâneas e específicas, ao invés de captar o que é típico de respondente? Então, quando você faz aquela pergunta, você leva a tendência dele responder só uma situação do momento ou a opinião realmente dele? O conteúdo da pergunta não está meio enviesado, né? Não tem ali umas segundas intenções daquela pergunta? As pessoas estarão dispostas a fornecer o dado solicitado? Você parar uma pessoa na rua, perguntar qual o salário dela, quanto ela gasta com água, luz, telefone, não vai a pessoa responder. Então, você tem que ter tato para saber se a pessoa vai estar disposta ou não a responder aquilo. Fraseologia das perguntas. Então, é como elaborar a pergunta, como escrever a pergunta. Primeiro, a linguagem das perguntas pode influenciar fortemente a validade e a confiabilidade do questionário. Da maneira como você faz a pergunta, como você escreve a pergunta, você pode ter uma tendência a algumas respostas. Então, você tem que tomar cuidado com isso, qual linguagem usar. Usa palavras compreensíveis, claras, de acordo com o nível cultural dos entrevistados. Você tem que saber quem é o mercado, quem é o público que você vai pesquisar, para saber se as palavras estão num nível cultural aceito. Não faça perguntas que requeiram respostas generalizadas. A pergunta deve ser o mais específico possível. Quanto mais específico, mais confiável vai ser o resultado da sua pesquisa. Evite perguntas confusas ou direcionadas. Qual a sua opinião sobre o sabão em pó Omo? Se você já faz essa pergunta direto, você não vai ter a real noção da opinião da pessoa, né? Olha lá, deveria se perguntar primeiramente qual o sabão em pó de preferência do consumidor. Qual o sabão que ele consome? Quais são os critérios que ele utiliza na escolha daquele sabão? Se você já pergunta de uma marca, você já está levando ele a ser tendencioso. E isso é muito perigoso. Vamos falar os tipos de perguntas? Nós vimos muitas perguntas fechadas e abertas. Vocês vão ver, sim, que isso é um pouco mais amplo. Vamos lá. Perguntas fechadas. Nas perguntas fechadas, são fornecidas as possíveis respostas ao entrevistado, sendo que apenas uma alternativa de resposta é possível. Nós já vimos sobre perguntas fechadas na pesquisa quantitativa, onde eu vou perguntar para muitas pessoas e eu tenho que depois contar essas respostas. Olha ali um exemplo. Em que bairro o senhor ou a senhora mora? Santo Amaro, Capão Redondo, Granja Viana ou Ipiranga? Ele vai ter que responder uma dessas respostas. E uma pergunta aberta, as perguntas abertas. Nesse tipo de pergunta, o entrevistado responde livremente o que pensa sobre o assunto. Qual a sua opinião sobre o bairro onde mora? Vocês vão ter inúmeras respostas diferentes. Isso é uma pergunta aberta, que nós já vimos em outra aula, que usamos em pesquisas qualitativas. Terceiro, perguntas semi-abertas. A pergunta semi-aberta é a junção de uma pergunta fechada e uma aberta, em que, em um primeiro momento, o entrevistado responde a uma das opções das alternativas e depois justifica ou explica a sua resposta. Então, juntei as duas, olha lá. Em que bairro o senhor mora? Santo Amaro, Capão Redondo, Granja Viana ou Ipiranga? E aí eu pergunto por quê? E aí, inúmeras respostas vão vir à tona. Quarto, as perguntas dicotômicas. É uma pergunta que tem como resposta sim ou não. Por exemplo, o senhor mora em casa própria? Sim ou não? Aí o teste colocou, né? O não sabe ou não se aplica. Mas geralmente é sim ou não. Perguntas encadeadas. É quando a segunda pergunta depende da resposta da primeira. Por exemplo, o senhor mora numa casa financiada? Sim ou não? Se a resposta for afirmativa, qual entidade financiadora? Caixa Econômica Federal, um banco privado, uma consultora ou outras. Então, uma pergunta depende da resposta da pergunta anterior. Sexto, as perguntas em ordem de preferência. É dado ao entrevistado a possibilidade de escolher entre primeiro, segundo e terceiro lugares. Então,
Caso o senhor fosse mudar de casa, qual bairro escolheria, né? E aí tá até errado, depois eu arrumo lá no PDF. Bairro 1, bairro 2, bairro 3. E aí ele vai colocar qual é o primeiro, segundo e terceiro bairro de sua preferência. 7. Perguntas cruzadas. É a verificação da verdade de outra questão, para nos certificarmos que o entrevistado não esteja distorcendo as informações. Então, primeiro você pergunta, o senhor lê muitos livros? Sim ou não? Se ele responder sim, quantos livros o senhor leu no último mês? Aí vai falar nenhum. Se ele respondeu nenhum, como é que ele respondeu que lê muitos livros? Você concorda que uma resposta vai reafirmar a resposta da outra? E aí a última pergunta, qual o título do último livro que leu? Você realmente está testando se a pessoa realmente foi verdadeira e respondeu claramente a primeira questão. Bom, elaboração de questionários e roteiros. A elaboração de roteiros é na pesquisa qualitativa, onde os tópicos ou perguntas são totalmente abertos. As outras questões que a gente viu vão entrar na elaboração de questionários. Os questionários são usados na pesquisa quantitativa. Perguntas em ordem lógica e sequencial. São perguntas fechadas. Então, qual a diferença entre questionário e roteiro? O roteiro é usado na pesquisa qualitativa e o questionário é usado na pesquisa quantitativa.